Salve, salve pessoal, vamos embora para os palpites dessa quarta. Ontem eu deixei uma super odd aqui no chute a gol do Saka e bateu tranquilamente no comecinho. Hoje a 365 está oferecendo uma um pouquinho mais complicada, que é para o Flamengo ter mais escanteios e a Arrascaeta marcar o da assistência. Ela tem uma odd de 3, eu calculei a odd justa como 2,24, então vale a pena esse aumento. O risco, como eu falei, ele é maior, mas é valor e é isso que importa pra gente, beleza? Se você quiser acesso a outras supercotações de outras casas, as melhores disponíveis para vocês, eu faço uma curadoria dessas lá no meu grupo gratuito, que eu tenho o link no primeiro comentário fixado. Lá também tem outras dicas, mercado de finalizações, odds altas, bingos, jogadores para poder marcar, dicas aí em handicap. O grupo tá muito legal, quase 15 mil pessoas lá já e a participação é gratuita, link no primeiro comentário também, beleza? Vamos rodar a vinheta e passar para vocês as dicas de hoje. Ontem a gente foi bem, Barcelona não deu tempo, mas ganhamos no Arsenal, ganhamos nos gols do Copenhague Borussia, ganhamos no Newcastle, ganhamos também na Inter, ganhamos no City, só não ganhamos no Napoli, que perdeu para o PSV. De resto, tudo green. E o jogo do Del Valle contra o Galo, o gol do Del Valle saiu antes do que a gente queria e o empate do Atlético saiu nos acréscimos, então não deu para poder pegar mais nada, beleza? Hoje vai ser um dia muito legal e eu conto com seu like e a sua inscrição e vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas de hoje. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta quarta-feira. A gente começa com o confronto do Bilbao contra o Qarabağ. O Bilbao não vem fazendo uma grande campanha, não vem tendo grandes jogos em termos de desempenho. Os resultados recentes do time aqui mostram isso, né? Em casa o time conseguiu uma vitória diante do Mallorca, mas foi a única vitória aí nos últimos 5 jogos. Nos últimos 10, apenas 3 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. Então o desempenho dessa equipe, que foi uma sensação da temporada passada, ele é muito abaixo nesta temporada. O time tá sentindo aí as baixas do Izeta, do Edílios, do Álvares e também do Prados Dias. O time tem fortes jogadores aqui como os principais, né? O Guruzeto, o atacante, os irmãos Williams e o Sunset, um bom jogador de meio campo também. Joga num 4-2-3-1 e vai enfrentar o Qarabağ, que é a grande surpresa positiva dessa competição, com 2 vitórias, uma fora de casa diante do Benfica e outra em casa diante do Copenhague 2-0. A gente ganhou aqui nesses gols do Qarabağ, vieram no finalzinho aqui e foi um prognóstico nosso vencido. No jogo do Bilbao a gente pegou aqui gols no jogo também diante do Dortmund e foi no menos 0,25 do Arsenal. Então são dois times aqui que têm trazido greens pra gente. O cenário aqui, pessoal, é de bastante pressão pro Bilbao, que tem um bom desempenho em casa, não nessa temporada, mas em relação ao que é tradicionalmente, apoio da sua torcida, uma necessidade muito grande por conta da situação no grupo, contra um Qarabağ que já se mostrou um time muito sólido no lado ofensivo, né, conseguindo marcar, incomodar os seus adversários e jogar com grande ímpeto, mesmo enfrentando adversários mais fortes, tá? Embora algumas estatísticas aqui puxem para o under, como por exemplo o fato do Atlético ter tido aqui nas últimas competições, em 4 dos últimos 5, menos de 2,5 gols, e apenas um dos últimos 5 jogos do Qarabağ também tendo ambas marcam, umas coisas me deixam em alerta em relação ao Bilbao, tá? O time só venceu 3 das últimas 14 partidas em Liga dos Campeões. E num jogo de necessidade grande, contra um adversário que já se mostrou perigoso, o mais de 1,5 gols aqui é o que eu mais gosto, tá? O cenário geral aqui é interessante, já que a gente tem um ataque do Qarabağ muito forte, a defesa é boa, mas o nível de enfrentamento é muito superior e o Bilbao tende a melhorar o seu desempenho aqui com a força dos seus jogadores. O mais de 1,5 é o mais indicado aqui na minha visão. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Galatasaray recebendo a equipe do Bodo. Galatasaray que conseguiu vencer a equipe do Liverpool em casa e que tem grandes jogadores conhecidos aí no seu elenco, né? O principal deles, o Osimhen, mas também tem Sané, Gundogan, Akugan, Lemina, Torreira. Esse time do Galatasaray montou, realmente é muito interessante. Não à toa bateu o todo-poderoso Liverpool e se recuperou de uma derrota, de certa forma inesperada aqui, de 5-1 pro Frankfurt, tá? São simplesmente 8 vitórias nos últimos 10 jogos, o desempenho em casa absoluto. Galatasaray saiu na frente, para vocês terem ideia, em 21 dos últimos 22 confrontos e marcou pelo menos 2 gols em 9 dos últimos 12, tá? O Bodo também é um time que tem um DNA bastante ofensivo, protagonista na sua liga, com bons jogadores de frente, o Rauch sendo o principal homem de frente, mas também tem o Rogue, Auckland e o Berg, que é um jogador de chegada, além do Ejen. O time só perdeu um dos últimos 10 jogos aqui e tem também, como eu falei, um DNA bastante ofensivo, mesmo diante do Slavia Praga, estava perdendo por 2-0, conseguiu buscar o empate em 2-2, diante do Tottenham, que finalizou bastante, criou demais,
Foram 17 chutes, para vocês terem uma ideia aqui, e conseguiu finalizar e buscou 2 gols diante do Tottenham. Eu acho que vai ser um jogo de trocação franca, poderio ofensivo grande das duas equipes, o mais de 2.5 aqui é o mais indicado, e é aquele bom jogo para poder botar de bilhete na Betano, lá naquele ambas marcam ou mais de 2.5, ok? No terceiro jogo a gente tem o Mônaco recebendo a equipe do Tottenham. O Mônaco não chega aqui numa grande fase, sem vencer nos últimos 4 jogos, mas com o ataque funcionando, né? A defesa que tem sofrido muitos gols. É um time que também tem boas peças, jogadores conhecidos aí do futebol mundial, o principal deles aqui, o Ansu Fati, né? O time também tem o Birete, Aquiluche e o Minamino. O time joga aqui num 4-2-3-1 e nessa Liga dos Campeões tem uma derrota pro Bruges, goleada de 4-0 e um pontinho diante do City aqui, o que é sempre algo de se comemorar. O jogo em casa é onde o time é mais forte e vai enfrentar a equipe do Tottenham, que busca se recuperar de uma derrota diante da equipe do Aston Villa. O Tottenham tem um ataque interessante, o Richarlison tá na prévia hoje, Kudus, Xavi Simons, Odobert, ainda tem aquelas baixas que são as de sempre, mas que na Liga dos Campeões está invicto aqui com uma vitória em casa magrinha diante do Villarreal e também um 2-2 diante do Bodo. Eu acho que o Tottenham tem boas chances aqui de conseguir pelo menos um empate. É um sistema defensivo um pouco mais sólido, o ataque deve incomodar demais a equipe do Mônaco, e a duplinha que a gente mandou lá no nosso grupo de abertura foi a seguinte: Tottenham ou empate e menos de 2.5 gols no primeiro tempo. Tá aí na tela para vocês, essa é a entrada que eu mais gosto aqui para esse terceiro jogo. A Atalanta recebe o Slavia Praga e a Atalanta chega para essa competição com 5 jogos de invencibilidade, mas com 3 empates que diminuíram um pouco o ímpeto dessa equipe na Série A. Mas enfrentou alguns adversários fortes, como a Juventus e a própria Lazio aqui, e tem um time também bastante interessante. A Atalanta segue como protagonista na Europa, mesmo perdendo e trocando vários jogadores, mas segue lá o Suleiman, o Lookman voltou a compor o ataque, é um jogador interessante, e o Samardzic tá jogando bem também, comandando aí à frente junto com esses outros dois citados. A Atalanta tem um histórico em casa positivo também em Liga dos Campeões, é um adversário difícil de ser batido e vai enfrentar o Slavia Praga, que embora protagonista no seu país, tem dificuldade aqui em jogos de Liga dos Campeões. O Atalanta foi o time que mais teve finalizações certas nas 2 primeiras rodadas. Só o Paphos teve mais. Os últimos 8 jogos da Atalanta tiveram mais de 2.5 gols. O Slavia Praga perdeu os últimos 4 jogos fora de casa e não conseguiu marcar. Inclusive o último onde enfrentou o italiano. Perdeu por 3-0 para a Inter. Tem alguns jogadores interessantes. Thomas Chiori aqui, o Lucas Provod é um jogador interessante também. Mas o nível de enfrentamento aqui, ele é um nível que o Slavia não está acostumado. Então eu acredito que a Atalanta tem boas chances de conseguir uma vitória, mas a vitória ao vivo aqui é o mais indicado. Eu vou pegar aqui Atalanta ao vivo em 1,70 ou mais, e essa é a minha dica para este confronto. Seguindo em frente, temos aqui Chelsea contra o Ajax. O Chelsea que tem lutado aí com as baixas recentes dos seus jogadores. Hoje tem, para vocês terem uma ideia, mais uma vez o Cole Palmer como baixa, além deles, Coyle, Delap, Essugo, João Pedro, Mudryk, que está suspenso, Slonja e também o Sterling. São muitas baixas, mas deve ser suficiente para poder vencer o Ajax, que é um time que tá muito mal, né? O Ajax tá na competição europeia, mas venceu só 3 dos últimos 10, e isso em casa. Fora de casa não tem jogado bem, acabou de perder pro AZ e tomou um 4-0 na estreia, né, no segundo jogo pro Marseille, e na estreia da Liga dos Campeões também perdeu pra Inter. Então tá nessa competição não só sem conseguir marcar, mas também finalizando muito pouco. Então o domínio do Chelsea deve ser muito grande, com o Estevão podendo brilhar, com o próprio Garnacho melhorando as suas atuações e também o Neto. Eu acho que o Chelsea vence aqui e vence até com tranquilidade, tá? Mas as cotações estão até um pouquinho altas por conta das ausências. -1 do Chelsea aqui pra gente entrar pré é a melhor pedida, contando com uma vitória de pelo menos um gol para poder reembolsar, 2 ou mais dando green pra gente, e contando com a Ajax que tem produzido mal ofensivamente também. Então a gente espera poucos gols do lado visitante. Frankfurt e Liverpool coloca aqui frente a frente 2 times que não vivem bom momento. O Frankfurt perdeu 3 dos últimos 5 jogos e a defesa vem muito mal. Se não me engano, são 12 gols sofridos nas últimas partidas, e o goleiro brasileiro Cauã Santos sendo bastante questionado. Hoje pode até jogar o Zeter aqui, porque as atuações do brasileiro realmente não têm agradado. O Frankfurt tem um ataque interessante com o Burkhardt e o Doan também, jogador de velocidade. Essas saídas e transições rápidas são o principal estilo de jogo dessa equipe.
mas o nível de enfrentamento hoje ele é bastante elevado, né? O Franco, como eu falei, o ataque até tá conseguindo render, mas a defesa vem muito mal. E hoje, para você enfrentar o ataque na força do Liverpool com essa defesa, fica numa situação realmente complicada. O último jogo do Frankfurt que teve vitória foi um 6-4, os jogos tendo muitos gols aqui. Quem chega com uma sequência inimaginável é o Liverpool, que depois de quase 11 vitórias seguidas, tem 4 derrotas seguidas. Nenhum prognóstico apontaria isso. São derrotas para o Crystal Palace, onde o Liverpool já virou freguês, derrota na Liga dos Campeões, derrota no Clássico para o Chelsea e derrota no Clássico para o Manchester. O técnico não está conseguindo fazer o time render, e a necessidade de melhora, ela é urgente. Hoje o time vai ter boas chances, porque tem transições muito rápidas que vão contra essa defesa do Frankfurt, que tem dado muitos espaços. A defesa do Liverpool, embora tenha pecado, ela é muito melhor e tem chance de controlar as ações. Essa cotação pro Liverpool normalmente aqui tá em 1,20, 1,30, pela situação tá em 1,60, e eu recomendo a vitória do Liverpool em 1,60 mesmo, tá? O Liverpool não vai poder contar aqui com o Alisson mais uma vez como baixa, mas vai ter aqui Sbolosai, Guapo, que tá jogando muito, Salah e o Isaac, e pode ter o Wirtz também, que se ele não tá rendendo em ritmo forte em times do campeonato inglês pela velocidade, contra times do campeonato alemão ele deitava lá com o Leverkusen e tem boa chance de fazer um bom jogo aqui também, então eu vou na vitória do Liverpool aqui. O Bayern recebe o Bruges, pessoal, e apostar em jogos do Bayern é sempre complicado, porque o Bayern é sempre muito favorito e vem de 10 vitórias seguidas e as odds ficam super esmagadas, mas eu acho que o Bruges pode até engrossar um pouquinho. É um time belga interessante, que tem um poderio ofensivo também interessante, que não se acanha, conseguiu fazer um bom jogo diante da Atalanta, embora tenha perdido, e goleou o Mônaco por 4-1. O Bruges é um time que não se acanha, eu não acho que vem jogar para poder se defender, vem jogar para poder fazer trocação. O Bayern é um time que não tira o pé do acelerador também, então a gente pode ter só nesse jogo vários gols do Bayern, como também eventualmente do Bruges. A linha tá aqui em 3,5, eu recomendo mais de 3,5 gols aqui neste confronto. O Real Madrid recebe a equipe da Juventus, e esse é um jogo que eu tô com bastante expectativa, mas um pouquinho de receio em relação a esse super favoritismo do Real Madrid, porque a Juventus é um time muito bem montado nessa temporada, tá? É um time perigoso aqui e que tá jogando um futebol interessante. O Real Madrid tem toda a sua força, 3 vitórias seguidas, 9 vitórias nos últimos 10 jogos, o ataque funcionando muito bem e é o grande senhor da Liga dos Campeões. Os jogos em casa vem com 9 vitórias nos últimos 10 jogos também, mas poucas vitórias por larga margem, né? Só venceu aqui nessa temporada, ó, o Espanhol por mais de 2 gols e também o Villarreal num jogo onde sofreu gols. A Juventus, por sua vez, vem num desempenho aqui interessante no campeonato italiano, fora de casa também conseguindo desempenhar bem, e chega aqui com moral, com o David Conceição, o Wilds, que é um bom jogador também. A Juventus tem com 5 jogos sem vencer, mas enfrentou o Milan, que é um adversário forte, segurou o Villarreal lá fora de casa, a gente estava inclusive nesse dupla chance, e é um time bastante interessante. O cenário de gols aqui me agrada bastante também, pessoal. A gente tem gols da Juventus, a gente tem vários gols do Real Madrid, Mbappé como provável marcador neste confronto, e eu vou recomendar aqui o mais de 2,5 gols ao vivo nesse confronto, tá? Contando com eventualmente gols do Real e também com gols da Juventus. O jogo tende a ser bastante movimentado aqui na minha visão. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Sport e o Olympique. O Sport tem um quarteto ofensivo bem interessante com o Pote, Trincão, Kendall Soares, e ainda joga muitas vezes o Pedro Gonçalves. É um ataque que produz muito, faz muitas finalizações, mas que na Liga dos Campeões ainda não conseguiu render. Na estreia teve um pouquinho de dificuldade, depois de lançou diante do Kairat, depois perdeu por 2-1 diante do Napoli. Fez jogos dignos aqui, tem uma defesa bem postada e em casa vai receber a boa equipe do Olympique, que chega num momento muito bom, 5 vitórias seguidas, inclusive vitória sobre o PSG. Na Liga dos Campeões goleou o Ajax, perdeu apertado pro Real Madrid, o resultado aqui de forma injusta, vem de um 6-2 diante do Le Havre, e eu acho que pode fazer um confronto aqui bastante apertado. Eu quase peguei aqui o dupla chance do Olympique, pessoal, mas o mais de 1,5 ao vivo aqui é o que mais me agrada. A gente tem o Sport conseguindo finalizar e criar chances, mas tem também a qualidade ofensiva do Marseille, que conta com jogadores como Aubameyang, como Igor Paixão, Greenwood. Então esse jogo aqui, para ter pelo menos 2 gols, me interessa bastante. Indo para a Libertadores, a gente tem aqui o Flamengo recebendo a equipe do Racing. Eu acho que o Flamengo vence aqui este confronto. O Racing não vai contar com o Franco Pardo, seu principal zagueiro, tende a dificultar bastante a saída de bola, e o Flamengo, com a sua pressão alta, tende a retomar, criar chances com a Arrascaeta, quebrar linhas e com o Pedro eventualmente conseguir os seus gols. O Flamengo já viu diante do Estudiantes também que vencer por pouca margem pode deixar o time muito em risco, então mesmo se fizer, vem para poder tentar cumprir o handicap. -1 do Flamengo pré, a melhor entrada aqui na minha visão, obviamente um risco pelo Flamengo na Libertadores, que não tem vencido por larga margem, e qualidade do Racing também, que vai ter o Sousa, vai ter o Adrian Martinez, é uma equipe argentina, é sempre difícil, Catimba segurando
segurando, mas vamos de Mengão aqui nesse jogo. E para poder finalizar mesmo, né, a gente tem um jogo aqui do Brasileirão, Bahia contra o Internacional, Bahia que é o grande time mandante desse campeonato, né? Bahia em casa, Leão, fora de casa um gatinho, mas olha o desempenho em casa, bateu o Grêmio, bateu o Flamengo, bateu o Palmeiras, bateu o Fluminense, bateu Santos, Ceará, bate em todo mundo, não tem mistério. E a defesa, olha só quantos jogos o Bahia não conseguiu sofrer gols, né? Muita solidez defensiva. Já o Inter, fora de casa, um terror. Venceu apertado a equipe do Sporting, tem alguns problemas hoje de escalação e o Bahia vem com o seu melhor hoje para poder enfrentar e vencer a equipe do Internacional. Menos 0,25 do Bahia aqui pela melhora recente do Inter é o mais indicado nesse confronto. A linha pré tá um pouquinho baixa, vamos tentar buscar no live aqui esse menos 0,25 em 1,80 para o Bahia, que é o grande mandante desse campeonato. Beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites para hoje. Já tem dicas de finalizações lá no nosso grupo gratuito desde ontem, vou subir elas agora para o Twitter também. Tem super cotações lá no nosso canal, as melhores disponíveis, e para poder finalizar aquela big odd que vocês gostam, a gente vai tentar acertar uma odd alta aqui hoje, tranquilo? Não deixe de deixar o like, se inscrever no canal, verificar e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo, beleza, pessoal? Um forte abraço a todo mundo e boas bets nesta quarta-feira.